Bom, então a gente vai começar a mexer nos projetos e a gente precisa ter ciência de algumas instruções aí, né? Pra gente entender. Como eu falei lá no começo, nós precisamos nos atentar a alguns documentos aí que nós vamos entregar, certo? Documentos que nós entregamos. São, na verdade, basicamente são 5, né? Então, quando a gente entra com a certificação no CIGEF, o que ele gera? Um memorial e uma planta. Uma planta é uma planta e um memorial certificado, certo? Tem um QR Code lá do CIGEF, tá? Aí, ótimo. Aí, uma vez que a gente tem esses dois documentos, a gente vai no cartório e a gente faz uma nova planta com os mesmos dados, só que com mais acabamento, entendeu? Porque a planta do CIGEF ela vem bem crua, né? E aí o cartório de imóveis não aceita dessa forma, certo? Para eles o que importa é o QR Code, tá bom? Nesse caso aqui, tá vendo? Ela vem bem simples aí. Cartório. Era para ter descritivo. Era para ter o modelo de memorial aqui também, né? Daqui a pouco eu baixo. Planta cartório, meu descritivo cartório, tá. Enfim. Aí o que a gente vai a gente junta a planta do cartório, que a gente tem que fazer, memorial descritivo cartório, que a gente tem que fazer, e a RT. Tá bom? São essas coisas que a gente precisa entregar. As informações que vocês inserem aqui tem que ser idênticas às informações da certificação, entendeu? Então eu sugiro o seguinte: nós vamos gerar a certificação primeiro, e aí com a planta do CIGEF e o memorial descritivo a gente insere as informações na nossa planta, entendeu? Para não correr o risco de ter conflito aí. Tá bom? Tem que ser as mesmas informações. O cartório exige. Coloquei as construções aqui que estão averbadas na matrícula. E tem as informações do perímetro aí, tá? Isso aqui a gente vai explicar a questão da codificação dos vértices, né? Isso aqui não é nomeado de qualquer jeito, tem um critério. Os azimuths de distância também não são da forma como vocês conhecem, é um azimuth geodésico, uma distância geodésica. Tá bom? É diferente aí, tem uma diferença. Tá? Essa tabela que eu coloquei é exatamente igual à tabela que veio no CIGEF, idêntica. Eu só gerei ela dentro do programa aí, sem novidade. Padrão. Vem dessa forma aí. Daqui a pouco vocês vão ver, eu vou baixar no XF, vocês vão ver que é idêntica. Tá, essa aqui é a declaração de reconhecimento de limites. Isso aí que tem que ter para os confrontantes assinarem, né? Lá do TEC não é todo cartório que exige, tá? Aí, ó. Isso aqui é obrigatório inserir, né? Ó. Escolhi um vértice ali qualquer, o perímetro, latitude, longitude. O que é isso aqui, ó? Fator de escala, certo? E o que é isso aqui, ó? Então agora vocês entenderam por que a gente calcula, né? Isso aí. Então, eu acredito que a gente vai ter que... Bom, a convergência meridiana existe um site que calcula, né? Mas o capa, eu não achei nada que calcule o capa. Seria bom a gente conseguir gerar uma planilha para calcular essas duas coisas aí, tá? Mas eu vou deixar isso pro fim, entendeu? A gente vai fazer um aplicativo de levantamento de PS calcula escala. Eu não sei, cara. Eu não conheço, tá? Mas isso aqui a gente vai ver. Se for o caso, a gente vai montar uma planilha para calcular isso aqui, ó. Bom, vocês inserem na planta. A escala gráfica, né? Sem novidade. Isso aqui é a convenção topográfica. Isso aqui é exatamente igual ao que está na NBR 13133. No nosso caso,
No nosso caso é o seguinte: nós fomos para uma área e essa área tem uma parte que é limpa, certo? E tem uma parte que é mato, entende? Inclusive, um dos pontos, a gente precisa, vocês sabem que a gente precisa de pelo menos 2 pontos no caminhamento rastreados, certo? Para que a gente consiga amarrar os dados da estação, certo? A gente vai ver isso com calma. Mas o que acontece é que nessa área a gente rastreou um primeiro marco, né? Que a gente usou para amarrar a estação. E no segundo marco o RTK não funcionou, tá bom? Sei lá, o rádio não funcionou, não tinha internet, por algum motivo não funcionou. Então o que a gente fez? No segundo marco a gente fez pelo método estático. Então nós vamos ter que processar isso na mão, certo? E então nós vamos ter, nessa situação nós vamos ter 3 arquivos, né? Primeiro esse aqui, ó, RTK rádio. Eu já vou mostrar ele para vocês aí. Nós vamos ter a estação e nós vamos ter o MC1 aqui, ó, zip. Bom, o nosso primeiro arquivo é o RTK rádio, né? Então, o que acontece? Esse arquivo aí já está pronto, né? Nós temos o MC2, que é um ponto que a gente usou, né? Para a gente amarrar a estação. Coordenada este, coordenada norte, a cota, prescrição. E aqui o que é? É o desvio. Não dá, né? Deixa eu ver, peraí. Ah, merda, né? Tá bom, assim deu, né? Aí deu, né? Bom, então o nome, coordenada este, coordenada norte, cota, descrição. Aí o que acontece? Desvio este, desvio norte, desvio cota, tá? Por que eu exportei o arquivo com os desvios? Porque a gente precisa inserir isso na planilha do CIGEF, né? Ela exige lá que você, cada ponto que você rastrear, você precisa apresentar o erro, tá bom? Mas isso é simples, na própria opção de exportar o arquivo, já tem essa opção de exportar com os erros, tá bom? Então, como eu falei, esse arquivo aqui está pronto, né? Coordenada este, norte, cota, tal. É só a gente inserir isso aqui no arquivo de desenho, tá bom? A gente vai fazer isso. Tá. O segundo arquivo é o arquivo da estação. Tá? Aí eu segui mais ou menos a lógica aí, né? Então eu li o MC1, a coordenada dele, eu dei uma coordenada arbitrária, tá vendo? 2000, 4100. Obviamente essa coordenada não é geodésica, mas é uma coordenada de partida aí, tá bom? Aí o que eu fiz? Eu fiz um caminhamento, né? E1, E2, aí eu li um ponto de cerca no meio da mata, lancei o E3, li mais 2 pontos de cerca no meio da mata e no final do caminhamento eu li o MC2 aqui, ó. Então quais pontos que a gente vai usar para amarrar os dados de estação? O MC1 e o MC2, tá bom? Se vocês notarem aí, ó, no arquivo do rádio não tem o MC1 aqui, ó. Não tem. Por quê? O rádio não funcionou. O MC1 tá aqui, ó. Certo? Isso aqui é um arquivo zip, tá? O que acontece? Quando vocês pegam um arquivo bruto do GPS, ele não vem dessa forma, tá? Cada antena vai vir no formato aí. No meu caso, o negócio vem assim, ó. Tá vendo? Ponto .dat. Certo? Esse arquivo, do jeito que está aqui, ele não serve, tá? Não serve. Aí o que acontece?
eu preciso converter isso aí para Hynix, né? Aí como é que faz isso? Depende da antena que você está usando. Por isso que eu não vou ensinar, porque cada antena tem um meio de fazer isso. O que é importante vocês entenderem aí? A pessoa que fornecer a antena para vocês tem que dar os meios para vocês converterem esse arquivo para Hynix, tá? O Hynix, ele é um arquivo universal, entende? Então, por exemplo, vocês vão fazer um desenho no AutoCAD, certo? Qual que é o formato padrão de desenho? DWG? Isso, DWG. Mas existem os formatos: DXF, DXF, DWL, KZ, KNL. Enfim, tem outros formatos, certo? O formato mãe, na verdade, é o DXF, né? Mas vamos entender assim: o formato mãe é o DWG, certo? Aqui é a mesma coisa. O formato mãe é o Hynix, tá? É o formato universal, vai entrar em qualquer lugar. Esse ponto DAT é um formato específico da minha antena, no caso é o Stonix, tá bom? Aí, no meu caso, o que eu faço, né? Eu tenho um programinha aqui que converte para Hynix, né? Ele tá... Hynix tem esse aqui, Static to Hynix, tá bom? Então eu indico o arquivo aqui e tal e exporto, sem novidade. Não vou ensinar isso porque, como eu disse, isso muda. Mas a pessoa que fornece a antena precisa passar isso para vocês, tá bom? É bem simples. Tá? Aí o que acontece? Uma vez que eu converti para Hynix, aí eu zipei o arquivo. Certo? Todo mundo sabe, quando eu falo zipar, todo mundo entende o que é, né? É uma compactação do arquivo. Tá? Formato Hynix, na verdade, são vários arquivos, certo? Então, eu vou extrair aqui, tá? Tem todos esses arquivos aqui, certo? Isso aqui é Hynix. Não tá aparecendo então. Nunca. Essa TV é uma bosta também, né? Aí, Bom, todos esses arquivos aqui, certo? Aí, quando vocês convertem para Hynix, é isso que vai gerar, esse monte de arquivo aí, tá bom? Esses arquivos, cada um tem um tipo de dado aí. Tem arquivo que é do dado do GPS, tem o arquivo que é o GLONASS, tem o arquivo que é o Beidou, tem o arquivo que é o Galileu, tem o arquivo que é efemérides, etc. Tá? O que importa pra gente? Vocês vão pegar toda essa quantidade de arquivo e compactar, né? Então, veja só, selecionei tudo, botão direito, adicionar para arquivo, tá bom? Aí tem que ver qual que é o programa que vocês têm aí, tá? Aí você tem que deixar no formato zip aqui, tá bom? MC, certo? Se vocês tiverem dúvidas sobre isso aí, vocês me falam, que aí eu explico melhor. Tá? Aí o que acontece? Gerou esse arquivo aqui, tá? Zip. Beleza? Então tá bom, a gente pode começar. Tá claro até aqui, né? Então, resumo. Vamos resumir aí. Fomos para campo. Nós tínhamos um par de antena com RTK. Nós tínhamos uma estação total. Nossa área era parte aberta, parte fechada. Na parte onde era aberta e onde funcionava o RTK, a gente fez com o RTK. Por quê? Porque é mais rápido, né? E o dado já vem pronto. Certo? Na parte onde era mata, nós fizemos com a estação. Tá? Sem novidade. Acontece que, para eu já referenciar os dados da estação, eu preciso levantar pelo menos 2 pontos. Certo? Já referenciados.
Aí nós usamos o MC1 e o MC2. O MC2 eu peguei pelo rádio, tranquilo, tá bom? O MC1, o rádio não funcionou. Então o que eu fiz? Eu montei a antena, deixei lá rastreando 1 hora e meia. E aí ele veio os dados brutos para nós, né? E a gente vai processar isso aí, tá? Eu ia falar um negócio. Ah, tá. Rola uma lenda no meio da agrimensura que é possível fazer levantamento debaixo de mata com GPS, certo? Vocês já ouviram isso, né? Não faça, entendeu? Mesmo que no seu visor esteja aparecendo lá fixo, não faça, tá bom? Ainda não inventaram um método eficiente, rápido de se fazer levantamento debaixo de mata, tá? No dia que alguém descobrir, me avisa. Mas não tem como, vai ter que abrir, fazer encostação, tá? Scanner de dar? Hã? Não recomendo scanner de dar? Não entendi. Scanner de dar. Então, o negócio do scanner é o seguinte. Eu nunca usei, tá? Mas dizem que funciona, mas tem algumas limitações, né? Todo mundo sabe o que é scanner. Tá, o que acontece? Imagine que você precisa fazer um levantamento pneumométrico debaixo de uma mata. Entendeu? Aí, o que é o levantamento pneumométrico? Você precisa pegar pontos distribuídos uniformemente dentro da mata ou no lugar que seja, para você gerar as curvas de nível, etc. Ter o relevo, certo? Aí, o que é lidar? Lidar é a combinação de laser com radar, certo? É um feixe de energia que em alguma medida passa a folha, certo? E normalmente eles fazem isso com o drone, né? Tem aeronaves maiores que fazem isso, tá? Mas isso aí é meio inacessível, né? O nosso universo aqui, o que é possível é fazer com drone. Aí ele vai fazer uma varredura a laser, voando de cima para baixo, e a gente espera que alguns pontos consigam atingir o chão, certo? Porque a gente pensa que existem frestas, existem partes menos densas, existem alguns lugares que a folha pode ser varada, dependendo da potência do laser. E aí alguns pontos vão atingir o chão, certo? Aí o que é gerado disso? É uma nuvem de pontos, tá bom? Aí existe um processamento que você consegue filtrar os pontos que estão no MDT, né? No chão, e os pontos que são árvore, tá bom? Então há relatos que funcionam. O problema é o seguinte: no nosso caso nós precisamos levantar a divisa, não é isso? Imagina assim, existe uma cerca debaixo da mata, certo? Lidar não vai funcionar aí, né? A não ser que você tivesse uma densidade de pontos estratosférica e que você conseguisse definir os mourões da cerca, tá? Mas não vai acontecer isso, entendeu? Não vai acontecer isso. Então precisa abrir aí a divisa, tá? Quando o senhor fala que abre o caminho, o senhor tira o mato para a área que o senhor vai caminhar? Tem que fazer picado, né? E veja, tem uma questão aí, né? Quem já trabalha na área aqui, levanta a mão. Tá, vocês vão entender o que eu vou falar. Existe uma diferença entre você limpar a divisa, certo? E você abrir para levantamento, certo? Por quê? Quando você abre para levantamento, você tem que ter visada, né? Entendeu? Então você estacionou seu aparelho e você precisa enxergar o piquete que está na vante,
certo? Então você tem que limpar de tal forma que você consiga enxergar o queixo da frente, entendeu? Isso no dia que vocês forem fazer isso, vocês precisam instruir o auxiliar, né? Que ele não entende isso, entendeu? Você fala assim, abre, limpa a cerca aí, ele vai limpar de qualquer jeito, não vai ter visado, né? Vai ter que fazer de novo, tá bom? Então tem esses macetes aí. Então não tem jeito, tem que fazer com estação, tá? Bom, então a gente vai começar processando esse MC1 aqui, tá bom? Existem duas formas de fazer isso. Eu vou fazer da forma mais simples, tá bom? Então, como é que funciona o método estático? A antena precisa ficar no ponto pelo menos 1 hora, tá bom? 1 hora se estiver muito limpo, se o lugar estiver bem aberto. Se o lugar estiver relativamente obstruído, aí você deixa 1h30, tá bom? O que é relativamente obstruído? É o marco ali, ó, tá bom? Vocês conhecem o marco ali do canteiro ali, né? Então aquilo ali é o máximo que dá pra fazer, certo? Se começar a ficar mais obstruído com aquilo ali, não esquece, acha outro lugar, tá bom? Porque aí já tem bastante interferência, né? A gente tem o prédio aqui, a gente tem as árvores, ainda que tem uma clareira ali, né? Mas aquilo ali já tem interferência. Para fazer gel, precisa também ter carro, pode ser de tripe? Então, poderia ser, tá? Mas no nosso caso aqui não tinha internet também, né? Eu dificultei um pouquinho pra gente ver essa questão do processamento, entendeu? Senão não ia ter graça, né? Eu poderia só dar o arquivo RTK aqui e pronto, né? Facilitaria minha vida, mas aí não aprende, né? O RTK não é sempre que vai funcionar, né? Imagine assim, ó, para você funcionar o RTK, vocês precisam ter 2 antenas, o rádio, né, no caso, né? 2 antenas. Nem sempre você vai ter 2 antenas, especialmente se você tiver que comprar, certo? Você não vai comprar 2 antenas de cara, não sei se você tem muito dinheiro aí, né? Mas não compra. Você compra uma, aí você vai usando Nitrip, certo? Aonde funcionar por um tempo, depois você compra outra, tá bom? Se você tiver dinheiro, se você tiver cacique para comprar 2, ótimo. Mas eu sei que na maioria das vezes não dá. Então nem sempre o rádio vai funcionar. Vez por outra vocês vão ter que processar aí, né? Então o jeito mais fácil de processar isso aqui é pelo PPP, tá? No próprio site do BGS vocês vão digitar assim, ó. Vocês querem fazer comigo aí? Vocês conseguiram baixar o arquivo? PPP IBGE. O Emília tá Corrompida. Eu sei, tá bom. Mas depois a gente vai dar um jeito aí. Vê se vocês conseguem acessar isso aqui, ó. PPP IBGE, serviço online para processamento de dados. Tá funcionando legal a internet aí? Ótimo. Aí vocês vêm aqui, ó, processar dados. Tem o manual. Eu sugiro que vocês leiam depois, porque existem alguns macetes aí, tá bom? Que eu vou explicar rapidamente, tá? As informações que vocês vão inserir estão aqui, ó. Eu vou explicar rapidamente o que é isso daqui, tá bom? Eu não vou dar uma aula de PPP porque a gente não tem tempo, tá? A gente precisa fluir aí com o projeto. A gente tem aí 3 meses, né? Um pouco menos. A gente precisa fluir com o projeto, tá? Vocês vão conseguir fazer o processamento aqui sem problema nenhum, até porque é bem simples. Sugiro que vocês baixem o manual aí e leiam depois, tá? Mas eu vou explicar resumidamente o que é isso aqui. PPP é o seguinte, significa processamento por ponto preciso, tá? O PPP ele faz o processamento sem depender de base, simples assim,
certo? Então, em geral, toda vez que você vai transportar um ponto de GPS, você precisa de uma base, certo? Isso é em qualquer lugar. Se você está usando RTK, N-Trip, até mesmo para se processar, você precisa de uma base, tá bom? Por quê? É aquela questão que eu expliquei lá para vocês no dia do campo, né? O GPS ele tem um erro que é mais ou menos 5 metros, só que esse erro de 5 metros é proporcional a 20 mil quilômetros, certo? Que é a distância do GPS lá, do satélite, certo? Como é que a gente faz para reduzir esse erro? Aí a gente transporta uma base que está mais próxima, certo? Que aí o erro vai ser proporcional à distância, certo? É uma regrinha de 3, vamos simplificar isso aí, né? Então, se em 20 mil quilômetros eu erro 5 metros, em 30 quilômetros eu vou errar 2 centímetros, entendeu? O que acontece? O PPP é a única exceção no caso, ele não usa base para processar o dado. Aí como é que ele consegue precisão? Todas as interferências que produzem o erro, né, daquele erro de 5 metros, ele corrige. Então existem vários erros, né, que são acumulados, né? Erro de relógio, certo? Às vezes o relógio do satélite não está sincronizado com o relógio da antena perfeitamente. Tem interferência na atmosfera, ionosfera, tem uma série de erros, tá bom? Que aí o PPP ele pega essas efemérides, esses dados e corrige, tá? Qual o cuidado que vocês têm que ter aqui? Algumas efemérides não são disponibilizadas imediatamente, certo? Uma parte das efemérides está disponível depois de 1 hora, se eu não me engano. Uma outra parte está disponível depois de 3 dias. E uma outra parte está disponível depois de 17 dias. Entendeu? Então, se vocês querem processar um dado do PPP e vocês querem precisão, realmente muita precisão, vocês precisam esperar um tempo aí para processar. Entendeu? Não processe no mesmo dia, certo? Espere 1 ou 2, pelo menos 3 dias aí para processar. Entendeu? Ficou claro isso? Mas isso é sempre, professor? Sempre. Então, é o seguinte, quando vocês forem fazer georreferenciamento, vocês têm que ter um planejamento aí, né? Entendeu? Não adianta fazer o processamento, não adianta você fazer o rastreio hoje, porque você vai entregar o serviço amanhã. Não. Tem que fazer o rastreio antes, para você conseguir dar esse tempo, para você gerar pelo menos uma precisão aceitável aí, 3 dias. Entendeu? Tá? Então vamos estabelecer uma regra aqui para simplificar a questão, tá? Vou fazer o processamento pelo PPP. Ele é bem simples de fazer. A única questão, espere 3 dias. Ficou claro isso? Como assim esperar 3 dias? Porque depois de 3 dias a precisão vai ser melhor. Mas o ponto dos dados que a gente já tem para colocar aí ou depois que a gente já enviou? Como assim? 3 dias. A gente vai enviar os dados aí, certo, né? Isso, ele dá o resultado na hora. Tá, mas esses 3 dias. Você fez o processamento hoje, certo? Você vai processar ele. Você fez o rastreio hoje, certo? Você vai processar daqui 3 dias. Só isso. Vai processar depois de 3 dias? Mas Isso. o que muda, professor? A precisão. Eu vou tentar fazer um teste aqui pra vocês verem, tá? Pra isso não ficar muito abstrato, tá? Eu não tenho o processamento de hoje, mas eu posso fazer o seguinte, ó. Vou tentar fazer isso rápido pra gente não ficar quebrando cabeça nisso, tá? Faz essa diferença por causa de alguma coisa do satélite? Muitas coisas interferem. Isso aí que você estava falando das interferências. Isso, muitas coisas interferem. O que acontece é o seguinte: existem laboratórios, né, institutos que analisam os dados, as efemérides, né? Analisam os dados e fornecem os dados, certo? No que eles fornecem esses dados,
o IBGE utiliza esses dados para processar, certo? A questão é, nem todos os dados estão disponíveis na mesma hora, porque os dados não saem na hora, né? Precisa de processamento e tal. Tá? Então, ó, RBMC downloads dados. Tá bom? Vou fazer um teste aqui, ó. 2023. Ó. Isso aqui são os rastreios da Poly, tá? É uma RBMC. Isso aqui é o rastreio de ontem, ó. Certo? Eu vou pegar aqui a Poly aqui, ó. Isso aqui é um arquivo Hynix, tá bom? Idêntico ao que a gente geraria, tá? Então tá aí, ó. Permitir. Tá. Beleza. Isso aqui é um rastreio que foi feito ontem. Tá bom? Agora eu vou pegar um rastreio de um mês atrás. Alguns dias atrás, né? Ó, 34 menos 30 dias. 244, não é isso? Então eu vou pegar um rastreio de 30 dias atrás, ó. Eu não sei se vai dar para perceber essa diferença aqui, porque a IBMC rastreia 24 horas, né? Então, como é muito tempo de rastreio, talvez a gente não consiga perceber isso aí. Mas vamos ver, tá? Tô correndo um risco aqui. Tá, 27, 41, 24, 41. Acho que tá certo. Bom, aqui eu vou fazer. Vou vir aqui, ó. PPP, BGE. Não sei nem qual que é a antena aqui, meu. Processar dados. Pera aí, deixa eu só ver um negócio aqui. C2 pontos. Hynix. Distintivo Poly. Coordenadas oficiais. Trimble. Net R9. Net R9, tá. Então, para processar é o seguinte, né? Ó, o modo aqui é estático, tá? Dificilmente vai mudar, mantém estático. Aqui a gente vai escolher o ficheiro. No caso é eu vou pegar o primeiro de 30. Primeiro esse aqui. Está processando o UPS. Isso. A antena é Trimble. Trimble. Tem uns pá aqui, hein? Deixa eu ver, calma aí. Cinco, 5, 2, então. Vai ser complicado achar essa antena, vamos ver. Trimble. 552. Você tem que abrir o zip e tirar os arquivos? Não precisa tirar o arquivo não. Pera aí que eu tenho que achar aqui. Zipado mesmo? É que tem que ser zipado, né? Eu vou usar essa aqui, ó. 5. Pronto. A altura eu vou manter 0 mesmo. Aqui você tem que colocar um e-mail válido, né? Processar.
Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui, né? Tá. Eu peguei um rastreio de ontem. Tá bom? E estou processando. Certo? Aqui, beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um rastreio do mesmo ponto, só que há 30 dias atrás. E a gente vai comparar e ver o resultado de cada um. Tá bom? Então, ó, esses são os arquivos que ele gerou para mim, tá vendo? Vou abrir aqui, ó, Poly 271. Então vamos ver. O início, esse processamento é do dia 1º, tá vendo? De outubro, certo? Ele começou à meia-noite e terminou até a meia-noite do próximo dia, tá? Aqui tem algumas informações de cabeçalho, aqui tem antena e tal. Cara, ele ficou bem preciso, hein? Mas é porque eu rastrei 24 horas. Né? Não sei se vai dar pra ver essa diferença. Tudo bem. Ó. Tá vendo aqui, ó? Precisão esperada para um levantamento estático. Certo? Se você fizer 1 hora de rastreio, você vai ter 4 centímetros aí, ó, de precisão. Tá bom? A questão é, esse rastreio aqui demorou 24 horas, então ó, é esperado que a precisão dele seja melhor. Entendeu? Deixa eu fazer outro processamento e ver se a gente consegue notar alguma diferença aí. Então beleza, né? Eu vou só trocar o arquivo aqui, né? Pegar o levantamento. Esse levantamento aqui é de 30 dias atrás, tá bom? Mesmo ponto. Tá? A antena eu peguei aqui, ó. Trimble. A altura eu não mexi. Processar. É esperado que a precisão melhore, né? Tá. Bom, vocês não vão conseguir perceber isso aí, tá? Porque ele rastreou 24 horas, é muito tempo de rastreio. Mas um ponto normal dá diferença, tá bom? Então precisa rastrear aí depois de 3 horas. Mas aí dá diferença, professor, mediante o tempo que ele fica, né, no rastreamento. É, bom, também. Porque enquanto o senhor falou para ser depois de 3 dias, mas por exemplo, se deixar lá ele 3 horas ou 4 horas ou 40, melhora bastante. diminuir É possível que melhore. o erro. Sim, melhora, mas veja só. Existem alguns erros que não vão ser corrigidos, né? Ainda que, tipo assim, você teve precisão porque você tem muitos dados, né? Você ficou muito tempo, você tem uma quantidade maior de dados, certo? Só que ainda algumas coisas ele não corrigiu, porque precisa esperar um tempo para você ter esses dados, entende? Então imagine assim, ó.
Uma coisa que interfere na precisão é a atmosfera, certo? Dependendo da umidade, dependendo do campo magnético, etc. Tá? O observatório que monitora o dado da atmosfera, ele não disponibiliza os dados diariamente, certo? Ele disponibiliza os dados a cada 3 dias, certo? E o PPP, para ele ter uma precisão razoável, ele depende desse dado, entendeu? Depende desse dado. Então você não vai ter essa correção se você processar antes, entendeu? Eu recomendo processar depois de 3 dias, tá bom? É uma recomendação. A não ser que você deixe lá mais tempo, enfim. Mas seria bom dar esse intervalo aí. Zé, o senhor disse a respeito dos 3 dias, com qual o período de deixando o aparelho? 1 hora. 1 hora. Em lugar aberto, 1h30 em lugar tipo assim, ó, do jeito que tá aí. Tranquiliza ali, né? A gente deixa 3h30, 4, eu faço o mesmo aqui. Nós também. Tá bom. 4 horas nesse ano, descarrega e já processa no dia. É 1 hora, pô. Às vezes o processo tá com o pé para. Tá bom, eu recomendo que vocês processem depois de 3 dias, tá bom? Eu processo no carro, não consigo devolver o aparelho. Tá bom. É só uma recomendação aí. Ele tá viajando, tá lá na cidade. Faz pra ver se deu pau. Se deu pau, já. Ah, se você deixou 4 horas, não tem como dar pau, pô. Tá louco. Bom, então, ó, vamos ver se vocês conseguem acompanhar aí, tá? Agora é pra valer, vamos fazer o nosso aqui. Então eu tô aqui, ó, no processar dados, né? Vocês chegaram aqui? Sim. Ótimo. Então vocês vão vir aqui, ó, estático, né? Já tá certo. Vão vir aqui, ó, escolher ficheiro, tá? E vão selecionar o arquivo aí, MC1, tá? Acha o arquivo no computador e clique em abrir. Conseguiram? Vocês estão baixando aí, né? Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui, ó. Na hora que vocês terminarem, vocês me avisam aí, tá? Lá. Especificações do serviço, órbitas, correções de loja de satélite, correções de efeitos de ionosfera, correção do desvio, avaliação do centro de fase das antenas, parâmetros de transformação, modelo de carga oceânica, modelo de velocidade, modelo de conversão de altitude, informações da antena, descrição dos resultados, precisão esperada e avaliação dos resultados. Vou pegar a página 33. Qual a altura da antena? 255.
carta é frio, todos? Não, aí no caso é Stonix S900. É anônimo? Ó. Vê aqui, ó. Vocês estão enxergando aqui, ó? Não. Correção ionosfera, certo? Produto transmitida a partir de até 2h30 após o fim do rastreio, certo? Rápida a partir até 40 horas, certo? 40 horas dividido por 24 dá quase 2 dias, né? De 6 a 40. Isso. Final. É obrigatório colocar e-mail aqui, professor? O quê? Tem que pôr um e-mail válido. A partir. Aí, final. A partir de. Vou botar 21 dias. Então, o que acontece? Isso aqui, ó, correção da ionosfera, interfere no resultado, certo? Só que se você processa depois de 3 horas, você vai ter uma correção transmitida, certo? Se você processa depois de 40 horas, você vai ter uma correção rápida. E se você processa depois de 21 dias, você vai ter uma correção final. Entendeu? O próprio IBGE sugere isso daí. Você colocou lá no... Hã? O tipo de antena que você usou aí? STX é Stonix, né? Então vem aqui, ó. Uma pergunta importante é necessário botar o tipo da antena? Você consegue processar sem colocar a antena? Às vezes sim, mas não recomendo. Tá? Nossa, não é. Outubro, né? 900? Não. A altura aqui é 2.55, tá? Ele mesmo falou. Conseguiram aí? Não sei. Vamos falar. STX 900. Ah. Tá, vocês entenderam isso, né? Precisa botar a antena, tá? Porque o que acontece? Cada antena ela tem um desvio do centro de fase, certo? Então existe a antena e existe o centro dela, certo? Dependendo da forma como ela recebe esse sinal, existe um desvio ali. E aí cada antena tem um desvio. Então ele precisa aplicar esse desvio para conseguir apurar o centro da antena ali, entendeu? Dá diferença. Às vezes dá diferença em 1 metro aqui, se não botar a antena, tá? Então beleza. Vocês botaram aí? Conseguiram? Sim. É só vir aqui, ó, processar. Bom. Bota o e-mail válido aí e clica em processar. Vai demorar, faz isso, paciência. A internet aí não ajuda muito, né? Esse notebook que vocês têm aí, tá bom? Finalmente, né? O negócio Finalmente, né? Chega aí, vamos tomar um café lá.
8h30, pô. Quer processar? Não, eu baixei aqui no CAD aqui. Vocês querem sair? Eu baixei no CAD. Vocês querem fazer um intervalo agora? Não, espera aí. Vocês que sabem. Pode sair, vai. 8h50 a gente retoma aí, tá bom? Pô, 10 para as 9. É o tempo de processar isso aí. Beleza. Então vocês conseguiram, baixaram o arquivo aí? Sim. Tá, aí o que acontece? Saiu um arquivo do tipo. Saiu isso aqui, né? Ó. Aí o que acontece? A gente precisa extrair esse arquivo, né? Eu não sei o que essas máquinas têm aí pra extrair, mas vamos tentar achar alguma coisa aí, tá? Então, ó, botão direito. Se vocês tiverem um WinRAR, vai ser isso aqui, ó, extrair aqui, tá bom? Mas pode ser que seja outro aplicativo aí. Vai ver. Vamos ver. Conseguiu extrair daqui? Eu vou extrair. Esses daqui? Quem não conseguiu extrair? Eu que é isso, pô, vale dos fatos. Acho que deu certo, vamos ver. Parece que vai. Quem não conseguiu extrair? Olha, eles estão assim, ó. Você chegou a processar a rotina? Não tô entendendo. Fica bonito, né, disso? Oi? Fica bonito. Não veio. Ele vem compactado, né? Não tem como botar nele em cima do YouTube. Tipo, o meu não veio compactado. Não? Não. Peraí. Bom, beleza, né? O que é isso? Vale dos fatos. Então, ó, eu vou clicar aqui, ó, extrair aqui. E aí ele vem numa pasta assim, né? Ó. Aqui a gente tem o PDF. Tem até um KML aqui, ó. Tem um PDF, certo? Que a gente tem o processamento aqui, os dados do processamento, tá? Que são os códigos do cabeçalho, né? Um segundo, eu ia dizer não. 1 milímetro. 2 milímetros. Eu deixei bastante tempo lá. Milímetro 2. Aí o que acontece? Aqui ele apresenta as coordenadas, né? Então veja só, ele apresenta 2 tipos de coordenada aí, né? Uma, tá todo mundo prestando atenção? Uma na época 2000 e outra na data de levantamento. Vou explicar. Veja só, qual que é o datum aí que a gente está usando? Não? Sirgas 2000, ótimo. Todo mundo concorda? Sim. Ou seja, 2000, é um Sirgas na época 2000, certo? Então todas as coordenadas nesse datum tem que estar orientadas nessa época, 2000, certo? Então tá aqui, ó, em 2000 a coordenada é essa, certo? Olha lá. Na data do levantamento a coordenada é essa aqui, ó. Vocês percebem que tem uma diferença aí, né? Em 2000. Isso. Certo? Tem uma diferença aí, tá? Por que existe essa diferença? Porque a Terra tem movimento, né? A Terra está em movimento, certo? Sim ou não? Sim. Ótimo. Então, o Brasil, isso aí é geografia, né?
O Brasil está numa placa tectônica, certo? E essa placa ela se move, certo? Vocês já ouviram falar disso, né? Que os continentes eles estão se separando, certo? Ótimo. O Brasil ele move em torno de 12 milímetros no sentido noroeste por ano, certo? Então 12 milímetros dá 1,2 centímetro, né? Como aqui a coordenada na época 2000, esse levantamento foi feito em 2019, ou seja, 19 anos, certo? Então existe uma defasagem desse ponto aqui. Se a gente pegar 19 vezes 0,0012 de 23 centímetros. Entendeu? Ficou claro isso? Sim ou não? Não, onde você pegou essa conta aí, por favor, repete. O Brasil se move 12 milímetros por ano. Positivo. Certo? Esse movimento em geodésia não nos interessa, porque o datum é da época 2000, certo? Momento 2000. Então todas as coordenadas nos SIGAS 2000 tem que estar referenciadas à época 2000, certo? No entanto, o Brasil se move, certo? Então se move 12 milímetros por ano, ou seja, de 2000 até a data do levantamento são 19 anos. 12 vezes 19. Isso, certo? Se a gente for calcular, então dá 23 centímetros, né, mais ou menos. Então se a gente for calcular a distância desse ponto aqui, ó, para esse ponto aqui, ó, tem que dar 23 centímetros. Certo? 22. Quem consegue calcular isso daí? 22, tá no olho ali, ó. 0,3 e 25. Tá, aqui dá 22, né? Mas e aqui, ó? 600 para 546, 54 milímetros, né? Então você pega raiz de 0,22 ao quadrado mais 0,05 ao quadrado. Deu 23. Vocês entenderam isso? Não faz diferença nenhuma pra gente, tá? É só uma curiosidade. Tá bom? Ó. Tá vendo aqui, ó? Vocês perceberam isso aí, né? É a que deve ser usada, entendeu? Então é só usar a coordenada que tem que ser usada, tá bom? Então no caso, ele nos deu a coordenada, a gente está com o arquivo PDF aberto aqui, né? A gente poderia copiar essa coordenada e colar, né? Mas tem um jeito mais fácil, tá bom? Aqui eles dão algumas informações de altimetria, né? Isso aqui eu explico depois, o que significa. Aqui é a precisão esperada, certo? E se vocês deixarem uma hora aberto, uma hora rastreando, vai dar em torno de 4 centímetros aí, certo? Que já é bom, né? Tá? Aí vocês podem deixar mais tempo, se vocês quiserem. Tá bom? Aqui é o gráfico, né? Sem novidade. Tá, beleza. Ficou alguma dúvida sobre a respeito disso aqui? É bem simples calcular, né? Beleza.